Evangelho comentado de hoje, nós vamos tratar do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Juntamente com Daniel, nós vamos procurar aqui trazer, para o nosso melhor entendimento, em palavras simples. E Daniel, nós sabemos que é até um dito popular que nós vemos no dia a dia, de quando alguém está meio desequilibrado, não, esse é um pobre de espírito. O que dizer do pobre de espírito e o que seja pobre de espírito na visão do Espiritismo, Daniel? Veja, não temos aqui a pretensão de conceituar definitivamente o assunto. No âmbito da doutrina espírita, e de acordo com os ensinos propostos por Jesus, né, quando ele nos fala das bem-aventuranças, ou seja, é aquela condição em que a criatura adquire um estado espiritual diferenciado, né? Pobre de espírito são aquelas pessoas que não são pobres no âmbito da materialidade, né? Mas são aquelas criaturas simples, por assim dizer, onde emprestam pela simplicidade, né, virtude à própria vida, né? Se nós observarmos um Francisco de Assis, por exemplo, que poderia ter vivido no fausto, na ostentação, abdica de toda a condição material e vive uma vida simples. Então, pobres de espírito, nós podemos assemelhar a essa vida simples, não obstante elevada, né? Para que não se confunda aquelas criaturas simplórias como sendo aquelas que Jesus desejara enquadrar como sendo de bem-aventurança ou bem-aventurados, né? Então, podemos colocar que uma pessoa que seja pobre de espírito é uma criatura que compreende as suas condições, né, de relativa inferioridade, inclusive, mas capaz de modificar o seu estado a partir das disposições que ela possa ter em melhorar-se. E que ela não faz da sua condição um processo de falsa humildade ou pior, aquele sentido orgulhoso de demonstrar aquilo que ela não é. Então é aquela criatura que é pelo que ela é. E ela demonstra isso com absoluta naturalidade. Naturalidade, né? Exatamente. Será que daria-se para confundir esse pobre do espírito com o espírito humilde? Podemos assemelhar, sem dúvida nenhuma, né? Que a humildade ela teria traços desse sentido, né? Da criatura ser pobre de espíritos. Jesus, por certo, no cerne do seu ensino, quis fazer um cotejo, porque ao seu tempo, como você sabe, os nossos irmãos também vão se situar, existiam os chamados doutores da lei, aqueles que se imaginavam conhecer tudo acerca da lei, basicamente aquela contida ao tempo de Jesus e dentro dos conceitos da própria raça judaica, a Torá, né? Então eram chamados os doutores da lei, né? Que compunham uma certa classe social e uma classe de destaque. Muitos deles compunham o próprio Sinédrio e vamos encontrar ali diversas figuras notáveis, como José de Arimateia, o próprio Nicodemos, Saulo, depois Paulo de Tarso, Gamaliel e outras criaturas que a própria história consagra e notabilizou alguns e outros demarcou por conta das suas trajetórias, né? Então, Jesus quis fazer esse balanço entre o doutor da lei e aquelas criaturas mais simples, aquelas criaturas que não deixavam de ser valorosas pelas conquistas de ordem espiritual, mas que não tinham a leitura, né, o estudo acerca da lei, né? Então, ele quis fazer esse cotejo, né, porque não é pelo fato de serem doutores da lei que eram as pessoas dignas de serem seguidas, né? Podemos observar isso ao longo da história.
Então, ele chama a atenção que são bem-aventuradas aquelas criaturas, os pobres de espírito, ou seja, aquelas criaturas que levam uma vida simples, não obstante, regrada, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista das ações dignas, sempre encetadas. Então, é importante que a gente, mais do que o conceito, né, interiorize o princípio, né? Que a gente viva de acordo com as nossas possibilidades e não fora delas. Porque estando fora das nossas possibilidades e daquilo que nós efetivamente somos, nós entramos num outro polo, e é isso que Jesus nos chama a atenção, né? Às vezes o polo do falso saber, do orgulho. O pseudo-sábio, né? Que ele trata, exatamente. Né? E todos aqueles conceitos que muitas vezes criam muito mais dificuldade do que propriamente benefícios para a criatura. Então Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ou seja, são aquelas criaturas que pela natureza do seu saber, né, se reconhecem nas condições em que se encontram e seguem a sua jornada, contudo, sempre motivadas pelas conquistas que haverão de fazer dentro para do si. seu nível de consciência, Perfeitamente. Né? Porque, me permita mais uma questão. O que é ser um doutor? Qual é o nível de capacidade que nós temos no âmbito do planeta Terra? Quanto da lei divina nós conhecemos? Quem é que pode se autotitular como um doutor da lei? Né? Vimos, e a história registra, sabiamente, né, Sócrates, fazendo uma expressão notável e que fora, ao seu tempo, um dos homens mais inteligentes da face da Terra. Quanto mais sei que nada sei. Né? Olha a coragem de um sábio expressar-se pelo tamanho da sua pequenez e não pelo tamanho da sua suposta grandeza. Né? Então, Jesus nos chama a atenção, né? O nosso saber é extremamente limitado. O planeta Terra não é planeta onde vivem os sábios, né? Há algumas criaturas que se notabilizam, há alguns inclusive encarnados, né? Um Einstein da vida, né? De uma estatura extraordinária no campo do saber. Esse cientista notável chamado Steve Hawking, né? Também é uma pessoa com um espectro de conhecimento bastante significativo, de relevo. Mas nós estamos muito longe daquilo que os espíritos dizem na questão 466 do Livro dos Espíritos. O conhecimento acerca das leis do universo, né? A chamada ciência do futuro. Estamos muito distantes disso. Jesus é para nós este protótipo, né? Ele domina, e ao seu tempo aqui, dominava todas as ciências, todas as leis, né? Conhecia e conhece profundamente. Então, daí já dá para medir a distância que temos deste conhecimento que deveremos atingir daquele patamar onde nós ainda nos encontramos muito acanhado e distante do ideal. Agora, assim pensando, a forma de nós dizermos ou entendermos o pobre de espírito tem que se mudar radicalmente. Não é verdade? É verdade. Estamos a caminho, isso que é importante. E a nossa função aqui na Terra, aqui no planeta, é exatamente nos melhorarmos. Né? Então, nós vamos buscando, naquilo que a literatura nos traz, e principalmente nos evangelhos, aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, que ainda mora em nosso coração, como apenas como um ponto de vista ainda, apenas como uma teoria da leitura, para que possamos ter esse entendimento, conforme aqui foi colocado, nós temos que vivenciá-los. Porque a hora que nós vamos vivenciando esses ensinos de Jesus, nós vamos sentindo o poder que tem aquelas palavras que muitas vezes deixamos ao vento e deixamos fechado dentro de duas capas,
que nós intitulamos de biblioteca. Então, vamos buscar no Espiritismo reviver esses ensinos do Jesus. É um convite que fica a todos nós. O Espiritismo em Palavras Simples volta já já. Olá, amigos. Nossa gratidão pela sua audiência, pela sua presença conosco. Nosso fraternal abraço, rogativas a Deus por todos nós. Falávamos no quadro anterior, do programa passado, sobre nós valorizarmos um pouco mais os ensinamentos do Cristo, os seus convites em si. E que nós nos fixávamos muito na sua crucificação e que isso traz muitas vezes à humanidade uma espécie, um sentimento muito fraterno, solidário nas datas marcantes desses fatos. No entanto, nós nos convidamos, são de importância, importância relevante, mas nós nos convidamos também a estar mais pessoalmente ligado aos ensinamentos do Cristo, que são passagens maravilhosas em que nos convida ao aperfeiçoamento, ao melhoramento. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o festim de bodas. Então nós vamos repetir rapidamente para que os amigos relembrem daquilo que nós estamos pretendendo falar, através das nossas palavras, Não é exatamente o que reproduz o texto bíblico, mas se trata de uma história em que Jesus faz uma comparação, em que diz que um rei vai comemorar a festa de bodas do seu filho. Festa de bodas do filho é quando o filho está noivo, nesse entendimento. Para a época, tinha todo um ritual, era um longo período de comemoração. O fato é que este rei, claro que nós entendemos que nós vamos fazer as substituições adequadas para compreendermos, este rei manda os seus servos convidarem então as pessoas de grande importância. Mas as pessoas não deram importância ao convite e não vieram. Novamente o rei manda convidar e até então essas pessoas diziam que havia necessidade de cuidar das suas vidas, outros tantos agrediram os seus servos. Houve até, nesta passagem evangélica, momento em que se refere que alguns haviam matado os seus servos. O rei então ficou furioso, mas mesmo assim continuou comemorando o festim de bodas. Então agora ele manda a todos os lugares para que viessem todos os convidados. Manda os seus servos irem a todas as esquinas e que convidasse toda a gente, os bons, os maus, para que viessem então ao festim de bodas do seu filho. E quando ele entra na sala de núpcias, quando as pessoas estavam lá reunidas, ele observa que não veste a túnica nupcial, uma vestimenta específica. Na época, eles tinham um entendimento das festas, dos preceitos que reuniam em torno daquelas festas. Mas é claro que nós vamos aí fazer um entendimento do conceito espiritual, desta vestimenta espiritual, desse conceito espiritual. Então o rei, vendo que aquele não estava de acordo, não estava adequado para a sua festa, chama o seu servo, antes pergunta a ele por que ele não vestia a túnica. E chama o servo, então, manda atar as mãos e os pés e lançar afora, que haveria prantos e ranger de dentes. Então nós vamos começar a fazer uma análise sobre a situação. Bem, lógico que fazendo as substituições do ensinamento, ou seja, interpretando para nós o que seria esse convite, De que maneira, por que Jesus assim colocou? Como assim um rei, depois de ter havido as pessoas sacrificado, tratado mal, até mesmo tirando a vida dos seus servos, continua com o festim, insiste nos convites. Quando convida todas as pessoas, há que se entender que nem todas as pessoas teriam a vestimenta adequada. Então,
Então nos parece um pouco confuso, mas na verdade, quando Jesus falava em parábolas, ele dizia para o nosso coração que estivesse pronto para entender a semente espiritual que ali estava lançada, para o amadurecimento que precisamos ter a fim de compreender a sua proposta. É o convite à observância das leis de Deus. A núpcias, o noivado em si, é este convite eterno, este convite amoroso, em que a humanidade aceita, no sentido de seguir os ensinamentos do Cristo, aceita o entendimento e os exemplos e observa com atenção, aceitando esse convite, procura se reformar, procura aceitar no seu coração o entendimento da sequência da vida, da necessidade do melhoramento da vida. Não estar com a vestimenta adequada é não estar, por exemplo, não ser aquele cristão em que o Evangelho nos convida ao amor, à fraternidade, à retidão de caráter, a praticar o bem, a trabalhar esse bem, a ser amoroso, né? A observar o direito do próximo, do seu irmão. Então, este convite atrela a criatura a esta vestimenta, a estar pronto para essas núpcias, aceitando, porque o noivo em si é Jesus com a humanidade, mas Jesus não num caráter da figura humana, Jesus no caráter da figura doutrinária que ele nos traz, dos seus ensinamentos para com a humanidade. Então esse convite é todo especial para que possamos fazer as nossas modificações íntimas, o nosso esforço para a nossa transformação moral. É nesse sentido em que Jesus procura nos ensinar. E veja como é interessante, quanta coisa nós temos aí para refletir sobre esses ensinamentos. E nós nos perguntamos, todos os bons e os maus foram convidados. E aí a gente tem que se perguntar, nós somos os bons? Se Jesus se referiu a ele, que bom mesmo era o Pai, imaginemos nós na nossa imperfeição. Estamos a caminho de sermos pessoas de bem, bons, nesse sentido evangélico, de ser evangelizado. Então nós temos que trabalhar. E se nós não conseguimos nos desvencilhar das nossas paixões, dos nossos vícios, somos atados pelos pés e pelas mãos a estar convivendo novamente com as nossas próprias viciações. Seremos lançados ao exterior, ou seja, teremos que recomeçar, teremos que refazer o caminho. E as nossas dificuldades de hoje nada mais são do que a nossa própria corrente, as nossas amarras com as nossas imperfeições, de que muitas vezes nós não estamos atentos ou não queremos, mesmo observando, não queremos tomar parte de fazer a modificação necessária que necessitamos. Então, pensemos nesses ensinamentos de Jesus a fim de estarmos a cada dia um pouco melhor. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Nossa gratidão por estarmos com você. Prezados amigos telespectadores, no quadro de hoje, no entorno da mediunidade, eu quero refletir um pouco sobre a mediunidade propriamente dita. A mediunidade é uma expressão da alma que tem no organismo determinadas predisposições trazidas do berço, que lhe possibilitam expressar-se além dos sentidos naturais do corpo. O corpo é sempre um fator limitante. Para uns, esses atributos orgânicos lhe permitem uma inter-relação intensa
além da matéria, para outros, nem tanto, não chega a ser perceptível qualquer presença espiritual. Se a interação se dá de forma consciente com outra alma encarnada, temos a comunicação pelo pensamento, conhecida como telepática, o que não é muito comum e que depende de muito exercício e de determinadas condições. Se a interação é de intermediação com outra alma, esteja esta encarnada ou não, nós temos uma comunicação mediúnica. Alguns podem estar questionando: como? Intermediação de alma encarnada? Sim, a alma pode, no repouso do corpo, no sono natural provocado, se emancipar e, nessa condição, terá a possibilidade de manifestar-se ao plano terreno através de algum médium em algum lugar. Kardec descreve essa possibilidade e pesquisadores como Bozano tratam bastante desse assunto. Se a interação é imperceptível, o indivíduo não traz do berço atributos orgânicos de uma mediunidade intensa, ou seja, se ele não percebe, se ele não diz que não sente nada, porque ele não presta muita atenção, mas de um modo geral não sente as influências assim, ele não traz do berço essa predisposição, esse compromisso. Independente de não perceber como homem ou ser como ser encarnado, a sua alma sempre sente e percebe, pois é uma entidade do plano espiritual. Nós somos, na verdade, uma entidade do plano espiritual, nós somos um espírito que estamos na condição encarnada, né? E como espírito nós temos toda a liberdade para essas percepções e interrelacionamentos, né? Porque aquele que não tem essa percepção intensa, ele diz que não sente nada, ele não tem no seu cérebro aquelas atributos especiais, né, da mediunidade intensa que facilita ele a essas inter-relações e percepção de sentimentos e sensações. O indivíduo pode dizer que não tenha nenhuma percepção. No entanto, às vezes, relata arrepios, cheiros e outras sensações que não encontram explicação no mundo físico e, às vezes, sentimentos, impressões profundas que lhe alteram o seu humor. Então, se o indivíduo prestar melhor atenção às sensações, vai encontrar causas fora do corpo e do campo das relações humanas e ambientais. Como se dá uma sensação que não é explicável por causas orgânicas e físicas, tanto do corpo quanto do ambiente? Como é que explicamos isso? Então vamos voltar aqui ao que nós já falamos. A alma é um ser espiritual que habita um corpo. Pelo corpo percebe o que os sentidos lhe traduzem. E como espírito, sente as vibrações no nível espiritual, do plano dos espíritos. Vibrações que refletem no organismo as percepções da alma, em grau mais ou menos acentuado, conforme as características da sua mediunidade. Aquele que diz que não percebe nada, alguma coisa sempre há que ele não presta atenção. Outros sente muito. Por exemplo, não vamos falar de entidade espiritual, vamos falar de nós, seres humanos encarnados nas nossas relações. Quando nos apresentam alguém, às vezes sentimos um bem-estar incrível. Em outras tantas vezes, um mal-estar inexplicável, sem mesmo ter trocado uma única palavra ou aperto de mão. O que é isso? São encontros e desencontros vibracionais que se expressam em sentimentos e sensações e estão no campo das vibrações do espírito e não no campo das vibrações da matéria. Falamos de almas encarnadas que são espíritos do corpo. Porém, se o espírito está liberto do corpo, né, e se aproxima de nós, as sensações serão semelhantes, de bem e de mal-estar e até indiferentes. Então, quando nós, numa relação no mundo físico com outra pessoa, temos a sensação de alegria, de bem-estar inexplicável, ou de mal-estar também inexplicável, qual é a diferença dessa pessoa estar desencarnada e esse mesmo espírito se aproximar de nós? As sensações serão semelhantes, só que nós não estamos vendo de onde vem. Estamos integrados no ambiente do mundo espiritual que está além da matéria tangível. Essas sensações e sentimentos que não têm causa na vida presente, como alegrias inesperadas,
ou inquietações e revoltas injustificadas, são reflexos da sintonia que se faz com alguma entidade que se aproxima e se acopla vibracionalmente de nós. Assim, passamos a sentir e perceber aquilo que a natureza desse espírito está expressando, o seu estado transitório de felicidade ou não. Entidades em sofrimento pela vida que levaram e pela forma que deixaram este mundo, transfere às vezes vibratoriamente ao médium que a sintoniza angústias, revoltas e sensações físicas que tinham no corpo. Por exemplo, alguém que tinha uma doença grave, por exemplo, que fumou muito e teve um problema no pulmão, desencarnou por causa disso, às vezes transfere ao médium, nesse acoplamento vibracional, as sensações de mal-estar, mas não é do médium, é da entidade. Algumas entidades, isso é importante a gente lembrar, elas induzem o indivíduo ao vício, através do acoplamento vibracional, e faz com que esse médium a comprasa através da conexão das energias. Então ela induz o indivíduo ao ouvido, que pode ser o cigarro, o álcool, as drogas, o sexo desmedido, assim, para ela continuar, uma vez que ela não tem mais corpo, a sentir esses prazeres pelo contato das vibrações. Sem explicação, muitos correm em busca de diagnósticos das sensações, das dores do físico e de mal-estar e dos sentimentos no campo do psíquico. Porém, muitas vezes não tem nada a ver com o corpo e nem com o psiquismo do indivíduo, são reflexos de entidades com quais está sintonizando. A vida intensa na matéria nos afasta das reflexões mais profundas sobre o espiritual. Aquele que não entende ou aceita a influência do mundo espiritual e traz a mediunidade involuntária como atributo de sua reencarnação, terá dificuldade de lidar com sensações e sentimentos que lhe chegam sem nenhuma explicação compreensível. Se você, amigo telespectador, que não é espírita, umbandista ou de outra doutrina espiritualista ou seita, que tenha a mediunidade como uma expressão da sua doutrina, pense e busque. Informe-se sobre a mediunidade e o que decorre de tudo isso, para que você possa saber lidar com essas questões. É importante ter consciência de que as interações com o mundo espiritual se dão pela lei de sintonia, ou seja, estaremos com as companhias espirituais que escolhemos pelo que estamos pensando, pelo que a nossa mente está, no momento, elaborando. São aquelas que se comungam com os nossos pensamentos, que refletem quem somos e quais são os ideais, interesses e hábitos. Nós podemos mascarar pela nossa representação perante os outros, mas nós não conseguiremos mascarar e camuflar as nossas vibrações. É muito difícil mudar o padrão vibracional, porque ele reflete exatamente aquilo que somos. Então a gente tem uma aparência, mas um sentimento, na verdade, pode ser outro, e aquilo está na vibração. E a entidade espiritual percebe e acopla. Ou seja, a alma estará com quem tem afinidade. Vale sempre lembrar esta máxima: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Você, nas companhias da vida terrena, por exemplo, que frequenta, caracteriza quem seja você, caracteriza o que você está buscando. Tem gente que diz assim, não, mas eu não estou interessado, eu estou lá só para mim não perder a amizade, estou lá para ser aceito pelo grupo, então eu participo disso. Não faça isso. Seja você mesmo. Para muitos fica a pergunta, por que eu tenho essa mediunidade, sofro com isso e fulano não sente nada? Essa é uma questão que vou trazer para reflexões de outra oportunidade. Por isso ficamos por aqui hoje, E eu quero que você pense sobre isso. Mantenha-se ligado, caro amigo telespectador, neste programa Espiritismo em Palavras Simples, porque é uma escolha televisiva de qualidade e mantém você com vibração elevada. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos um pouquinho da família.
Na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta? Uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo toma conta da humanidade. Quando a família perde o seu foco, quando a família está desestruturada, o egoísmo se instala. E podemos asseverar, sem medo de errar, que o egoísmo é a fonte de todos os males da humanidade. Se a família confusa, perdida, desestruturada, dá vazão a que se instale o egoísmo, ou que se manifeste mais intensamente o egoísmo, nós percebemos que a família é o centro aonde devemos utilizar os recursos necessários para vencer este mal maior da humanidade, que é o egoísmo. E ele aí vai se desdobrando em outras perturbações, mas a base de tudo, a fonte de tudo está no egoísmo. Então, quando desestruturamos a família, quando desvalorizamos a família, estamos dando passagem ao egoísmo e todas as suas consequências. Então, a família é o local onde devemos lapidar o nosso espírito e construir os nossos valores. Costumamos dizer, e já dissemos aqui neste quadro, neste programa, outras vezes, que a Terra é uma escola para o desenvolvimento do espírito. E se a Terra é uma escola, a família, o lar é a sala de aula. Ali estão as lições que precisamos. Estamos inseridos na sala de aula apropriada. Deus não erra, não matricula seus filhos na sala de aula errada. Portanto, estamos aonde precisamos, no ambiente que precisamos, com as condições que precisamos, para lapidarmos a nós mesmos, deixar desenvolver os valores do coração, os valores das virtudes. Portanto, esta sala de aula deve ser valorizada cada vez mais e aproveitarmos a oportunidade do ambiente familiar em que estamos inseridos, pois é nele que temos as lições principais a aprender. Aprendemos lições com a sociedade, fora dela, aprendemos lições ao redor, mas as virtudes e os valores principais conquistamos dentro da família. Portanto, quando a família está sem estrutura, o egoísmo toma conta. E o egoísmo tomando conta de muitas cabeças, de muitas pessoas, vamos tendo os males que temos pela terra. Tudo o que vivemos de mal, de ruim, que você gostaria de mudar no mundo, tem base, sustentação no egoísmo. Depois se desdobra esse egoísmo em outras mazelas. Então, se queremos mudar a sociedade, se queremos melhorar, estamos num ambiente propício para isso, que é o ambiente familiar. Devemos aproveitar este ambiente. E se queremos mudar o mundo, devemos aproveitar esse ambiente para mudar a nós mesmos, para construir valores dentro de nós que possam dar uma sustentação diferente para o mundo. Levantando-nos, excluindo de nós o egoísmo e toda a sua prole, nós estaremos nos levantando na direção de Deus e levantando na direção de construir um mundo melhor. No programa anterior, nós falamos sobre o amor. Utilizamos como base um soneto do Olavo Bilac, que vai nos dizer no finalzinho: só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e entender estrela. Portanto, é um convite ao amor que nos faz, Jesus. E o ambiente propício para isso é a família. O exercício para o amor encontramos na família. Então é preciso que valorizemos as oportunidades que a família nos oferece. Então, é um convite, é a sala de aula do espírito. Por isso os espíritos nos alertam que, perturbada a família, desvalorizada a família, o egoísmo toma conta. E o egoísmo já o temos bastante na humanidade. Haja vista a nossa situação, as guerras, os conflitos, as perturbações, as mais variadas angústias são consequências do egoísmo. Então temos que vencer o egoísmo e o local apropriado para isso, a sala de aula para isso, é a família, é o lar. E é nesta sala de aula que encontramos 3 grandes lições para o amor. Entre tantas lições que temos para compor o amor é um todo. Mas como todas as matérias que a gente estuda, nós as desdobramos em partes para melhor compreender.
E a sala de aula do lar, a família, é o ambiente apropriado para desenvolvermos 3 faces, 3 grandes lições desse amor. A primeira lição a ser desenvolvida no lar é a lição do amor conjugal. É o amor que exercitam e que treinam aqueles que se unem para compor uma família, o casal. Quando eles se encontram e estabelecem objetivos de construir uma família, objetivos de conviver e de viver juntos, eles estão exercitando, estão colocando em prática ali as lições que compõem o amor conjugal, lapidando as suas imperfeições, porque é nesta relação de 2 seres diferentes que são criados em ambientes diferentes, com características diferentes, com bagagens diferentes, começa a lapidação, começa a entrar o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão, do respeito, de valorizar as diferenças que o outro apresenta e a contribuição que suas diferenças apresentam para o crescimento de ambos, do casal. Por isso, a primeira lição que se estabelece na construção de uma família, quando ela tem a sua primeira etapa, que é a união entre 2 seres, é o exercício do amor conjugal, o amor entre homem e mulher, mostrando que esta relação se intensifica na convivência. E aí entram, evidentemente, uma série de desafios. Lamentavelmente, muitos que assumem o compromisso de enfrentar esses desafios, de encarar a experiência de lapidar-se na convivência bem próxima com outro ser, colocam o egoísmo em primeiro lugar, os seus interesses em primeiro lugar, o domínio, o poder e uma série de interesses não muito apropriados, e aí desestrutura já, na primeira instância, este ambiente que deveria ser uma sala de aula para o exercício do amor, nesta primeira instância do amor conjugal. Mas há mais alguns exercícios a serem praticados nesta sala de aula. Além do amor conjugal, quando nasce o primeiro filho, aparecem as experiências do exercício do amor paternal, esta relação pais e filhos, filhos e pais. Amor paternal, amor dos pais para com os filhos, mas também no sentido inverso, essa troca que se faz com um novo ser que vem a agregar e somar-se àqueles 2 que estavam exercitando o amor conjugal, agora passa a exercitar, junto com o amor conjugal, o amor paternal. E esse amor paternal ele já começa desde que se tem conhecimento da concepção. A dádiva de um novo ser, a mãe principalmente, que carrega o feto, o filho, por 9 meses, tem uma proximidade maior com esta criança. Ali começa um exercício de afetividade, de amor, de carinho. Por isso, o exercício do amor paternal é o amor dos pais para com os filhos, mas é também o amor dos filhos para com os pais, reconhecendo a grandeza, o esforço e a beleza desta oportunidade que os pais ofereceram para o espírito reencarnar e vir para esta escola chamada Terra. Portanto, o segundo exercício que se faz no lar para vencer o egoísmo é o exercício do amor paternal. E o terceiro exercício é o exercício do amor fraternal. Quando nasce o segundo filho ou mais filhos, vêm estes a somar-se nesta conjugação do amor, nesse aprendizado do amor, vem exercitar, dar mais uma lição, mais um exercício dentro do lar. Já tínhamos o amor conjugal, o exercício do amor conjugal, do amor paternal. Agora temos o exercício do amor fraternal, o amor lateral entre irmãos. Por isso todos os pais incentivam para que seus filhos se amem, gostem um do outro, que valorizem um outro, respeitem um ao outro. Assim como Deus, nosso Pai, nos convida ao amor, amar ao próximo, amar a nós mesmos e amar ao próprio Pai. Mas para chegar a isso, nós exercitamos principalmente dentro do lar, procurando refletir, e o convite que faço aqui, vamos refletir sobre o que estamos fazendo desta oportunidade de exercitarmos o amor conjugal, de exercitarmos no lar o amor paternal e exercitarmos o amor fraternal. Fica o convite à reflexão. Continue assistindo o nosso programa
Espiritismo em palavras simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Nós estamos acompanhando uma série de números, de estatísticas, que são as mais infelizes. A quantidade de jovens que cada vez mais têm encontrado guarida, saída, no mundo ou no campo das drogas, na fuga pelo suicídio, nas fugas do mundo real, do mundo socioambiental, buscando eternizar uma sensação em detrimento de buscar um sentimento. Estamos encontrando jovens dentro deste enquadramento maior do mundo das celebridades, do chamado mundo ostentação. Então a música, a ostentação, a dança, a ostentação, manifestações artísticas com este cunho de ostentação, a busca do poder a qualquer custo, como se o poder e a partir dele a própria ostentação em si, de dizer às pessoas, olha, eu posso, eu sou, eu tenho, fosse o objetivo maior da vida. E essa é uma preocupação muito grande. Estes jovens todos estão desavisados de algo muito simples, porém fundamental para as nossas vidas. Não é somente um ponto de vista religioso, coisa que muitos jovens até se retraem, baseado na própria história da humanidade, onde a religião foi, se não responsável direta, às vezes indiretamente, por um sem número de causos, de assassinatos, de guerras, enfim, a frieza toda que está atrelada a um conjunto de normas religiosas, religiões que se degladiam entre si e encontram um jovem assustado diante desse quadro. Eu não quero ser religioso, já que eles, religiosos, são assim ou desta maneira. E aí o jovem se afasta. Mas ele não encontra um substituto filosófico em nome da religião. E o que encontra, então, são os que as mídias, os meios de comunicação, lhe acabam induzindo. O consumo massivo, a sensação de ter, o prazer de ter, em ostentar este ter. Como quem dissesse às pessoas, olha, eu tenho tal marca de tênis, eu tenho tal excesso de roupas, eu tenho tal carro, eu tenho tal coisa, e isso reflete o que eu sou. Na verdade, não. Isso reflete o que você tem, e não o que você é, muito menos o que você é na sua essência. E isso reflete o que você tem no momento, pois que mais amanhã você não terá isso. Nem teu corpo você terá. O corpo jovial de hoje, cujas células se reproduzem com facilidade, já não será mais assim depois dos 30 anos. Já não será mais assim depois dos 40, 50 anos. Então, outros valores tomaram conta em lugar do ter, do corpo, da sensação, do aqui e do agora. E a filosofia, mesmo aquela que não é dedicada a um assunto da religião formal, a filosofia como sentimento de religiosidade, como busca do belo, como busca do bem, ela pode dar os contornos, pode dar os caminhos, pode até dar os rumos. E não somente a filosofia, a própria ciência. Se o jovem busca, nas pesquisas rápidas que hoje em dia podem ser feitas na internet, o que a ciência tem dito a respeito de coisas que antes somente a religião falava, por exemplo, o sentimento de amor. Amar o próximo faz bem para a saúde ou não? Pesquisará e verás que, evidente que sim, a ciência já descobre que aquilo que nós alimentamos no campo do sentimento, aquilo que nós alimentamos no campo dos pensamentos, refletem muito na nossa conduta, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso bem-estar. Aquele que recebe algo negativo de alguém, uma mensagem vil, uma maledicência, é acusado falsamente e guarda aquela mágoa, guarda aquela raiva, busca vingança em nome da sensação que ele tem, do prazer em se vingar, achando que essa é a solução, está dentro desse enquadramento, sem o direcionamento do sentimento, da religiosidade. Meus amigos, meus irmãos, meus jovens, não é uma questão de você ter esta ou aquela religião, é uma questão do que você faz. Não é uma questão de você ter este ou aquele bem de consumo, esta ou aquela roupa, mas de quem você efetivamente é.
um olhar mais atento, um olhar simplificado, e nós encontraremos na própria história religiosa, no nosso modelo e guia da humanidade, Jesus. O Jesus histórico, mesmo ele, aquele que está desamparado do seio das religiões, somente as informações históricas já lhe darão um sem número de ferramentas, um sem número de reflexões para você encontrar uma resposta para a vida, não só para a vida imediata, mas especialmente para a vida futura. Quando Jesus dizia coisas muito simples, porém com alcance filosófico complexo e abrangente e grandioso, como amar o próximo, como a si mesmo, como sendo uma saída para a humanidade, ele está dizendo que hoje a ciência vem de quando em quando tentando comprovar o que hoje a sociologia, o mundo dos negócios, das empresas, vem entendendo. Não é possível mais produzir bens e nós temos esse nível de consumo e de vida, pois que não haverá planeta que sustente esse tipo de situação, ou esse tipo de status, esse tipo de vida. Então, meu amigo jovem, não é uma questão de impor-lhe uma religião, não é uma questão de impor uma filosofia e nem um pensamento especificamente científico. É um conjunto de situações que você tenha olhos de ver, que você perceba que neste mundo a solução é o amor. Não aquele amor de algum sermão religioso que vem lhe impondo sob base do temor. Se você não fizer isso, o medo está instaurado, que você será punido por esta ou aquela situação. Não. O amor como fonte espontânea, como fonte límpida, assim como você busca amar alguém entre os seus amigos, busca ter amigos a quem você ama e compartilhe e goste de conviver. Pense que há tantos outros amigos em potencial que estão em condições muito mais precárias de vida e que precisam e merecem um pouco da tua atenção. Você se dedica um fim de semana, às vezes um sábado, algum horário, um domingo, a um projeto social, numa organização não governamental, por exemplo. Não precisa ser uma entidade religiosa necessariamente, se você ainda tem esse senão com as religiões, mas você perceberá que no gesto, no ato de doar-se um pouquinho do seu talento. Se você toca música, gosta de tocar violão, ensine violão a uma criança que não pode nem obter esse acesso à arte e nem ao instrumento de uma favela, de uma comunidade. Se você tem uma outra habilidade, se gosta de matemática no colégio, dá aula de reforço escolar em alguma ONG que atenda jovens, crianças que dependem do ensino público, e sabemos, nos países de terceiro mundo, e o Brasil não é diferente, o quão deficiente é esse ensino, o quanto aquela criança poderia ir muito além em termos de educação se contasse com alguns minutos da sua vida, semanalmente, de forma disciplinada. Isso é educação, isso é transformação. Você verá que será instalado em você uma vontade de viver que antes você não tinha, porque alimentar-se das coisas da terra não lhe alimenta a vontade de viver. Alimentar-se das coisas da terra somente dá uma sensação temporal e falsa de que você tem tudo e que tudo na tua vida está resolvido. Alimentar-se de alguma drogadição, de alguma droga que o faz fugir da realidade, só faz isso, com que você fuja da realidade, deixando aqueles que mais precisam distante de você e você distante deles. Se até as empresas, nesse mundo mais frio, mais capitalista, têm percebido que não é possível mais você simplesmente jorrar produtos no mercado sem pensar nas consequências ambientais e sociais nas comunidades, quanto mais a gente, enquanto pessoas, seres humanos, é nosso dever pensar numa sociedade equilibrada. Vocês jovens, nós todos jovens, que temos instintivamente, naturalmente, tantos ideais, está na hora de fazer um tanto mais. Está na hora de reverter o processo de desejar apenas a ostentação, o ter, o carro cada vez melhor, né? Como se isso fosse mostrar à sociedade quem você é e todo o poder que você tem. As músicas refletem isso. Diversos programas na televisão estão refletindo isso. E é hora de nós percebermos aonde está a arte verdadeira, aquela arte que transforma a sociedade para melhor, aquela arte que provoca, que às vezes até choca um pouco, mas nos faz acordar, nos alerta para a necessidade de um novo mundo, de novos hábitos. E como diz Allan Kardec, um novo hábito é o que se faz, é o que se tem como conceito do processo de educação. Nossos amigos, nossos irmãos, nossos queridos, quem tem olhos de ver, que veja.
Quem tem ouvidos de ouvir, que possa ouvir o chamado, o clamor para uma sociedade mais moderna, não no sentido das coisas materiais, mas sim no sentido dos sentimentos espirituais. Quantas e quantas vezes eu tenho visto crentes de outras crenças reclamando até mesmo da justiça de Deus, perguntando: ó Senhor, por que me deixou cair em tentação? Por que me deixou arrastar pelo vício, pela droga, pelo álcool, pelos desequilíbrios sexuais, pela ânsia de poder, do dinheiro? E as religiões não respondem. E aí é que está a diferença para o Espiritismo, porque o Espiritismo não apenas pede às pessoas para confiar em Deus, mas explica o porquê das tentações e imediatamente nos esclarece que Deus não interfere nem contra nem a favor. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso é mais do que palpável, ninguém nega. Deus nos deu o poder de decidir. Somos portadores do livre-arbítrio. E aí podemos perguntar: as preces contra as tentações, contra os nossos perseguidores, porque são eles que despertam em nós a ânsia do vício, funcionam? Sim, as preces funcionam, mas não resolvem. Ajudam muito, mas a gente tem que entender que, acima de tudo, o processo da tentação é uma questão de afinidade, tão somente de afinidade. As bases da tentação estão em nós, isso é inequívoco. Basta uma meditação um pouco mais acurada, um pouco mais pensada, que nós vamos perceber que essas forças inferiores que nos arrastam nas tentações, elas partem de nós. Damos alguns exemplos. Uma barra de ouro dada para um coelho vai motivar o coelho? Pelo contrário, o coelho vai fugir, porque a barra de ouro para ele não faz sentido. Se nós dermos um colar de diamante para um cavalo, vai resolver? O cavalo vai se empolgar? O cavalo vai se ver tentado? De forma alguma. Ele vai passar indiferente, como sempre o faz, na sua vida instintiva, e segue em frente. Se nós dermos para um leão um pacote com 100 mil reais, será que o leão vai cheirar, vai comer, vai se interessar, vai proteger? Não, de forma alguma. Ele não vai manifestar o mínimo interesse. Mas se a gente der para o coelho um pacote de cenoura, aí sim, ele vai adorar, diferentemente da barra de ouro, como nós citamos ainda há pouco. Se nós dermos para o cavalo um monte de capim, ele vai ficar supremamente interessado, porque faz parte do processo de vida dele. Isso está nele. É um instinto da sobrevivência que o leva a alimentar-se e o que o leva a gostar do capim, porque isso está nele. O colar de diamantes não faz o menor sentido. Da mesma forma que o leão. Se a gente puser uma bolsa com 100 mil reais, ele não vai se empolgar. Mas se nós dermos um pernil de boi fresquinho, ele fica voraz. Ele pula em cima e não deixa ninguém se aproximar, porque isso está nele. Agora vamos inverter. Vamos dar cenoura para um ser humano. Não vai ter interesse nenhum em cenoura, muito menos em capim, e muito menos em um pernil. Mas se a gente der para um ser humano, inversamente, uma barra de ouro, aí ele é capaz de matar, se a índole criminosa estiver nele. Por quê? Porque o ouro representa alguma coisa para ele, porque isso está nele, né? Se dermos um colar de diamante, ele vai ficar fascinado, ele vai esconder, ele vai guardar, ele vai proteger, porque ele sabe que aquilo tem um valor, porque o valor do diamante está dentro dele, ele aprendeu a gostar e a dar valor ao diamante, né? Se a gente der 100 mil reais, ele vai morrer de felicidade, porque ele sabe como gastar 100 mil reais, vai resolver muitos dos seus problemas. Por quê? Porque a vocação para o dinheiro está nele. Então percebe-se
que a tentação está em nós. A tentação brota daquilo que nós somos, da formação que nós criamos, da personalidade que nós produzimos para nós mesmos. Então, a tentação, meus irmãos, minhas irmãs, vem do inconsciente, que está repleto de nossas inferioridades, como também tem muitas das virtudes. E foi isso que o Cristo veio fazer, nos mostrar que a gente tem que deixar para trás o fardo pesado, incômodo das tentações materiais, para assumir a necessidade da conquista das virtudes, sem que necessariamente nós deixemos todos os bens materiais para trás. Não. Nós somos seres físicos, nós somos seres materiais. Portanto, nós precisamos subsistir. E para isso nós também precisamos dos meios. Nós precisamos do dinheiro, porque sem o dinheiro a gente não vive, mas o dinheiro é meio. Não é o fim como a sociedade transformou, fez do dinheiro esse objeto de desejo praticamente de todas as criaturas numa sociedade materializada como a nossa. E então o Senhor veio mostrar a importância da gente tomar cuidado com os impulsos que fazem parte do nosso mundo inferior. É o apreço exagerado por joias, por dinheiro, por propriedades. E é isso que faz a tentação, porque os obsessores, percebendo essa nossa índole, essa nossa fraqueza, ou seja, a ideia central, como nos diz André Luiz, pelas mãos mágias, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier. A tentação está em nós, porque nós a trazemos dentro de nós. Isso é o nosso mundo impressivo, resultado das muitas encarnações que nós vivemos. E então precisamos estar atentos aos ensinamentos do Senhor Jesus, porque ele não veio apenas pregar uma religião, ele veio nos mostrar a importância de conquistar as virtudes, mesmo necessitando dos bens materiais, que devam ser conquistados com equilíbrio, mas Jesus veio nos mostrar que nós somos seres bidimensionais. Nós vivemos na matéria, mas temos a nossa vertente eterna de seres espirituais que não vão morrer. E um dia nós vamos deixar esse mundo, essa dimensão, e vamos ter que retornar. E para isso nós precisamos dessas virtudes. Para quê? Para vivermos com dignidade aqui na Terra, porque as virtudes nos dão segurança, nos alteiam a vibração, nos dão luzes, nós forjamos esses escudos vibratórios por onde as forças das tentações não entram. E nós ficamos indenes dessas perseguições. Haja visto o fato de que todos os heróis espirituais da humanidade, nenhum deles se deixou perturbar. Por quê? Porque sempre tem o pensamento em alta, sempre tem o pensamento no mais alto padrão, de acordo com as virtudes que Jesus nos trouxe. Porque essas almas superiores, elas têm mais sensibilidade que a gente, uma sensibilidade que nós precisamos conquistar para sermos como eles e fugirmos definitivamente das tentações. Foi por isso que Jesus nos deixou muito claro, de uma maneira inconteste: onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Não acumuleis bens na terra, onde as traças, os ladrões e as ferrugens alcançam. Não é que seja proibido ter, é cuidado ao ter. É ser mais do que ter. Porque, então, o Cristo conclui pedindo que a gente consiga tesouros no céu, construa tesouros no céu. Porque lá os ladrões não chegam, a ferrugem não come e as tentações não vêm de uma forma geral, porque são valores eternos. E as trevas não têm o poder de penetrar de forma alguma nesses valores elevados, eternos, que hão de permanecer para sempre na nossa personalidade. Veja o quanto Jesus, há 2000 anos atrás, estava coberto de razão e pediu que nós olhássemos os pássaros dos céus, que não semeiam, não colhem, mas o amor de Deus os sustenta. Assim também, nós temos que ter preocupação com os bens materiais, mas não excessivamente, e deixar por conta da própria vida, porque a vida sempre responde positivamente
as conquistas dos valores nobres que nós façamos em benefício de nós próprios. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração.